e eu vos apresento, volta aqui em mim, o campeão, o artigo campeão, aquele que mais cai na prova. De todos os artigos, pessoal, esse aqui é campeão, tá certo? Eu até dei uma olhada aqui no chat e teve um colega aqui, a Valderice já tinha dito aqui sobre o campeão, tá certo? É justamente esse, tá legal? O campeão é o artigo 56 e os seus incisos 1, 2 e 3. Você precisa estudar isso aqui exaustivamente, ao ponto de que a sua banca tirar uma palavra, colocar uma palavra, mudar uma expressão, você conseguir identificar. Tá bom? Você precisa ficar craque nisso daqui para você não errar nunca na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 56. O campeão das questões. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos que envolvem seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Primeiro ponto, pessoal, você precisa se atentar para a combinação de legislação. Por que você precisa se combinar, se você precisa entender a combinação de legislação? O artigo 56, muitas vezes, ele vai se combinar com a LDB em alguns pontos, que daqui a pouco eu vou falar. Mas o que a gente precisa entender é que onde que eu procuro comunicar, como é que as coisas que eu comunico para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui está falando sobre questão de indisciplina, separação de pais. Por que eu estou dizendo isso, gente? Veja bem, todo professor tem um senso comum a respeito de conselho tutelar. Todo professor. E aí, algumas coisas que acontecem no cotidiano escolar, às vezes a gente fala, eu vou denunciar para o conselho tutelar. Mas a legislação fala quais são as coisas que a gente precisa comunicar ao conselho tutelar. Tá certo? Cuidado com essa questão aí. Tá bom? Vamos lá então. Vou pegar aqui algumas coisas que são importantes. Vamos para a tela comigo, por favor? Algumas questões que são importantes é o seguinte. Existem alguns desses que eu preciso comunicar imediatamente. Quais são os que eu devo comunicar imediatamente? Maus tratos, tá certo? Eu sou obrigado a comunicar. Eu preciso comunicar o mais rápido possível. E quando a pessoa, o aluno, repete, eu preciso comunicar assim que a pessoa repetir. Então, esses dois pontos aqui são pontos importantes. Faltas injustificadas e evasão, eu só vou comunicar depois que estiverem esgotados os recursos escolares. Por quê, gente? O que acontece? Quando você vai lá no conselho tutelar e você vai dizer, olha, tem uma criança que está faltando muito. Ele vai perguntar o que a escola fez. A escola está comunicando com você. Não, você precisa esgotar todas as questões escolares, todos os recursos escolares. Já conversou com a mãe? Já conversou com o pai? Já foi até a residência? O orientador educacional já fez o trabalho? Então, o que acontece? Existem vários recursos que a escola vai ali precisar desenvolver. Quando todos estiverem esgotados, aí ela vai comunicar ali ao conselho tutelar, tá certo? E a evasão escolar é do mesmo jeito. Depois que esgota tudo que foi feito, tudo que você puder falar para pessoa em relação a isso, puder procurar a família, orientador educacional entrar na jogada e a secretaria municipal, estadual, ou por exemplo aqui do Distrito Federal, procurar fazer o seu trabalho, esgotar tudo isso, aí você entra com o conselho tutelar, tá certo, pessoal? E existe um ponto aqui importante, vem comigo para a tela. Aqui fala sobre a questão de faltas. Aqui fala sobre a questão de reiteração de faltas injustificadas. Professor, qual é a porcentagem? Foi por isso que eu falei para vocês que a LDB entra na jogada, gente. Por quê? A LDB fala lá que 30%, tá certo? 30%. Qual é o artigo, professor? É o artigo
12, tá bom? O artigo 12. Esse é o artigo que vai falar sobre os 30%. No ECA tem, professor? Não, no ECA não tem. Vai ter aonde, professor? L, D, B, tá certo? Então, complementando esse entendimento, você vai ter aí 30% de falta, você vai lá e recorre, tá legal? Vem comigo também para algumas questões aqui que são importantes. Outra questão importante, pessoal, é os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental. Olha só, de ensino fundamental. Uma aluna me perguntou assim, professor, de educação infantil não? De ensino médio também não? Quero lembrar a vocês, lei antiga, ensino médio ainda estava naquela perspectiva de ampliação e de extensão ali da obrigatoriedade. Educação infantil também estava passando por esse entendimento, a obrigatoriedade de educação era o ensino fundamental. Por isso que o artigo fala aqui ensino fundamental.